Lucas 1, verso 1. Nós vamos entrar numa nova série de ministrações e nós vamos falar sobre batalha espiritual, amém? Vamos falar nesse mês sobre batalha espiritual. E no mês de dezembro nós vamos falar sobre as armas de defesa e de ataque na batalha espiritual. Então vai ser 2 meses aí, um tema conectado no outro, amém? Então vamos ler o texto. Palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Susa, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os seus ouvidos e os seus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, e eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Vamos orar. Pai, queremos te agradecer pela tua palavra e consagramos a ti, Senhor, essa série de ministrações. Oramos para que o Senhor nos fale, nos oriente, nos capacite. Espírito Santo, venha nos ensinar, venha nos fortalecer, venha nos capacitar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa os teus filhos, que a tua palavra, ó Deus, como ela é poderosa, ela venha falar a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar, nessas 4 semanas, hoje nós vamos falar sobre nos posicionando diante da batalha espiritual. Depois nós vamos falar preparados para lutar na batalha espiritual. Na 3ª semana nós vamos falar sobre o inimigo e as estratégias que ele usa. E por último nós vamos falar perseverança e vitória na batalha espiritual, dentro desse principal tema que é a batalha espiritual. Amém? No mês seguinte nós vamos falar então sobre as armas de defesa e de ataque na batalha espiritual.
nas 4 semanas que nós vamos trabalhar, nós vamos focar na oração, na palavra, no jejum e na unidade. Amém? Então esses vão ser os temas dos próximas semanas. O livro de Neemias nos conta, então, parte da história do povo de Israel, quando Jerusalém havia sido dominado e destruído pelo rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. O templo, a cidade, os muros havia totalmente sido destruído por Nabucodonosor. Passado aproximadamente 141 anos depois, quando o reinado de Nabucodonosor já havia sido vencido pelo reino da Pérsia, pelos persas, parte do povo já havia retornado para Jerusalém, e o segundo templo já havia sido construído, mas os muros ainda estavam em ruínas. Então, Neemias, nesse período, tinha entre 30 a 40 anos de idade. Ele havia nascido no exílio, então o povo estava exilado fazia 141 anos, então ele nasceu escravo, ele está lá no reinado de Artaxerxes, né, que é difícil de falar, mas esse, que é o reino da Pérsia, e aí ele está servindo como copeiro, conforme o final do verso ele fala aqui, nesse tempo eu era copeiro. Então Neemias está nesse contexto. Então Neemias, ele amava Deus, né? Ele tinha um profundo conhecimento das Escrituras, conforme nós lemos aqui, ele cita as promessas, ele busca Deus de uma forma quebrantada, ele vai diante de Deus e ele cita as promessas, e ele busca o Senhor, sabendo que Deus é um Deus de misericórdia, amém? Então ele conhece a palavra de Deus, ele ama Deus, ele ama os seus irmãos e ama a sua cidade natal, apesar de nunca ter ido lá. Ele era exilado, ele nunca tinha ido a Jerusalém. Então Neemias, ele não conhecia pessoalmente a terra de Jerusalém, né? Mas ele sabia que os pais haviam sido enterrados lá, né? Era o povo de Deus que moravam lá, então ele conhecia a história. Então depois de 141 anos, com os muros destruídos, e aí os muros significava para o povo insegurança, medo, vergonha, então não havia porta, não havia portão, não havia. Então eles viviam uma vida com medo dos inimigos, e de uma forma sobrenatural, através do agir de Deus, nós conhecemos, talvez todos conheçam, em 52 dias os muros são restaurados, os muros são reconstruídos, e nós sabemos que essa obra foi feita pelo Senhor, porém, através da disposição de um homem, amém? Através de uma disposição de alguém que Deus mesmo havia chamado, e eu creio nisso. Neemias não foi usado por Deus apenas para reconstruir os muros, foi também usado para unir o povo, reorganizar o povo e encorajar o povo a servir a Deus. Então, nesse período de grande desafio, Neemias enfrentou diversos opositores. Ele enfrentou ameaças, ele foi ameaçado, caluniado, perseguido, a fim de que ele desistisse da obra. Mas a vida de Neemias é marcado por perseverança, é marcado por busca de Deus. Então o tempo todo ele está orando a Deus, o tempo todo ele está batalhando diante de Deus, fazendo a sua parte, mas dependendo do Senhor. Então nós percebemos nesse livro uma verdadeira batalha espiritual, e aprendemos com Neemias que mesmo diante de tamanho desafio e oposição, em Deus podemos ser vitoriosos. Amém? Então o objetivo dessa primeira série que nós vamos ter aqui nesse mês é nos dar uma visão de que a nossa vida, mais do que ser física, ela é espiritual. Além disso, é nos ajudar a nos posicionar da maneira correta, para que assim sejamos vitoriosos nessa batalha,
pois a salvação, preste atenção, a salvação foi uma grande bênção para nós, né? Uma grande bênção que aconteceu em nossas vidas, porém, o que fazemos com a salvação é tão importante como ter aceitado ela na nossa vida, amém? Então, nós fomos salvos, mas o que vamos fazer depois da salvação é tão importante como termos aceitado a Jesus, amém? Se minha avó estivesse aqui, ela falaria, não fui eu que aceitei, ele me aceitou. Mas a verdade é isso, nós abrimos o nosso coração e dizemos, sim, Senhor, eu me rendo ao Senhor, amém? Mas não é só isso, depois que eu recebo, é tão importante nós saber desenvolver essa salvação. Então, por meio de Jesus que ele nos alcançou. Então, como crentes em Jesus, não temos apenas a oportunidade de um dia estar na eternidade com ele, mas por meio de Jesus na terra podemos servir a ele. Então, ele que nos amou, ele que nos resgatou, cumprindo a missão que ele confiou a nós. Então nós estamos aqui, irmãos, de uma forma grata ao Senhor, nós o adoramos, uma forma grata nós o obedecemos, uma forma grata nós o servimos, amém? E até que nós vamos até ele, ou ele vem buscar, como a Giovana orou aqui, a noiva, né, que ele vai vir, né? Você sabe que na cultura judaica, não é a noiva que entra, é o noivo que entra. A noiva está no altar, e o noivo entra ao encontro da noiva. Olha que interessante, a nossa cultura é diferente, né? O noivo está no altar e a noiva vem. O Senhor, ele vai vir, aleluia. Nós estamos esperando, e ele vai entrar para se casar com a noiva dele, que é a igreja do Senhor. Então, até que esse casamento aconteça, nós estamos aqui para continuar a missão que ele deu início, através da vida dele na cruz do Calvário. E qual que é a missão da igreja enquanto estivermos aqui na terra, irmãos? Edificar a igreja dele, edificar uns aos outros, edificar a igreja e resgatar os perdidos. Essa é a missão. Fala para o seu irmão, a missão é edificar uns aos outros e resgatar os perdidos. Amém? Essa é a missão da igreja enquanto estivermos aqui. E para cumprir essa missão teremos um opositor, que nós sabemos quem é. E que estará sempre buscando nos parar, que é o próprio diabo, amém? Então ele está o tempo todo tentando fazer a gente parar, desanimar, retroceder. Ignorar que o diabo existe, não ter uma visão espiritual, viver pensando nas coisas terrenas, é um grande perigo para nós, crentes em Jesus, amém? Para quem não é crente, não vai fazer diferença, mas nós que somos salvos, não achar que ele não existe, não ter uma visão espiritual aqui na terra, ou viver só pensando nas coisas terrenas, é um grande perigo para nós. É um grande perigo. Então, por isso que buscamos em Deus, por meio da palavra que nós teremos aqui, a compreensão e a capacitação para que possamos prosseguir nessa batalha em vitória. Amém? Nós temos uma missão, nós estamos aqui para viver e cumprir essa missão, e para cumprir e viver essa missão, o diabo ele vai se opor. Se nós lemos, é tão interessante, se você olhar nessa visão, nessa cosmovisão de que é uma batalha espiritual que Neemias está enfrentando, é o que a gente vive hoje. Ele se posiciona, você vê os opositores, você vê os levantes, você vê as coisas acontecendo, e Neemias orando, e Neemias trabalhando, e Neemias servindo, e Neemias orando, o tempo todo. Então é uma batalha que a gente enfrenta hoje, irmãos. Nós, quando nos colocamos a servir o Senhor, o diabo vai se opor. Tem gente que fala, nossa, depois que eu comecei a servir o Senhor, parece que as coisas complicaram. No mundo espiritual, de uma forma
talvez nessa batalha, sim, se complicou. O diabo, ele não luta com quem é amigo dele, vamos se dizer assim, apesar que o diabo não é amigo de ninguém, né? O diabo, ele não tem nenhuma atitude, nenhuma característica boa no coração dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. E mesmo aqueles que estão lá já, o propósito dele é matar, roubar e destruir essas pessoas. Então ele não faz bem para quem não está na presença do Senhor. Mas a verdade é, quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele vai tentar o máximo para tentar parar a nossa vida. Para tentar fazer a gente retroceder e voltar para os caminhos que nós estávamos outra hora, que era nas trevas. Né? Recentemente eu falei isso, Faraó libera o povo, no meio do caminho ele coloca a mão na cabeça e fala, o que eu fiz? E ele vai atrás do povo, é o que Satanás faz muitas das vezes. Mas nós não estamos aqui para enfatizar aquilo que Satanás também faz, apesar que nós não podemos ignorar, mas nós precisamos saber o que ele pode fazer, mas nós estamos aqui para dizer que o Senhor que nós servimos, o Deus que nos resgatou, Ele é aquele que garante, conforme a Karina começou o culto dizendo, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, contra Jesus, o Satanás não pode. Por isso que nós precisamos ficar com Jesus. Amém? E nós vamos aprender aqui, então, nessas ministrações. Eu quero que nós possamos olhar para a vida de Neemias como um crente que foi salvo por Jesus, mas também como a igreja de Jesus. Amém? Então, olha Neemias simbolizando a igreja que se posiciona, a igreja que se coloca na brecha, a igreja que se importa pelo perdido, a igreja que não fecha os olhos diante das mazelas, diante daquilo que o diabo fez, né? Tendo um olhar espiritual, Nabucodonosor representa o diabo, sim ou não? Que destruiu a terra, mas não destruiu por conta dele, mas porque o povo pecou. Então o diabo faz isso na vida daqueles que dá a brecha. Então, olhando para a vida de Neemias, nós vamos perceber ele tanto como alguém que é crente, então nós individualmente, mas Neemias como a igreja do Senhor Jesus, amém? E Jerusalém que foi destruída, né, os muros que foram destruídos, simbolizando também a igreja e o mundo que hoje está sofrendo, amém? Então, quando nós não estamos na presença do Senhor, nós vivemos uma vida com medo, uma vida de insegurança, uma vida de incerteza, uma vida de vergonha. Então, e aí, nesse sentido, Jerusalém estava vivendo dessa forma, e nós precisamos restaurar Jerusalém, amém? E Jerusalém representa também a igreja, que nós precisamos edificar a vida uns dos outros nesse sentido, amém? Quem está entendendo? Amém? Então vamos lá. Então Deus, queridos, quando nós olhamos, você fala, puxa, Neemias foi a pessoa assim que se colocou, e Deus então falou, agora Neemias se colocou, vou lá e vou fazer. Eu acredito que foi o próprio Deus que levantou Neemias, queridos. Eu creio que Deus colocou esse coração no coração de Neemias. Eu creio que foi um despertar que Neemias teve, foi um trabalhar de Deus, é como Moisés, que tinha um chamado desde o nascimento, o diabo tentou contra a vida dele, mas Deus o protegeu, né? O faraó queria matar, e Deus fala, você quer matar ele? Então eu vou colocar dentro da sua casa, e você vai cuidar dele. Não é demais? Quem é que fez isso? Deus. Então Deus está no controle de todas as coisas, aleluia. É Deus que está no governo, irmãos. É Deus que está realizando a obra dele na terra. É Deus que está fazendo a obra dele na minha e na sua vida. É o Senhor. Às vezes é claro que Deus, Ele conta com nossa disposição. Ele não nos força a fazer nada. Nós precisamos também abrir o nosso coração. Mas é Deus o tempo todo, irmãos, manifestando a graça, a presença, nos mostrando, nos abrindo os olhos, é o tempo todo. Então eu creio que Neemias foi levantado pelo próprio Deus, naquele tempo, naquela hora. Romanos 11:36. A palavra do Senhor diz, dele,
por meio dele e para ele são todas as coisas. Então é ele que toma a iniciativa, é ele que realiza, é ele que faz, é ele. Atos 17, 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia. É pelo Senhor, é no Senhor. Então eu creio que Neemias, ele foi despertado pelo próprio Senhor. E é como eu disse, é claro, ele deu uma resposta, falando, não, eu quero também. É como Isaías, né? Que vê a glória do Senhor e ele começa a ouvir a voz de Deus dizendo: a quem eu enviarei? E ele agora está ouvindo a voz de Deus, ele vê a glória de Deus, ele fala: eis-me aqui, pode me enviar. Mas quem tomou a iniciativa de revelar para ele a glória que é de Deus? O próprio Deus. Então eu creio que o próprio Deus toma iniciativas para nos chamar. Irmão, se você tem sido chamado, dê glória a Deus. Se você tem recebido palavra de Deus, se você tem sido cuidado, orientado, se você tem sido protegido por Deus, pela palavra dEle, não rejeite, porque é o próprio Deus fazendo isso na minha e na sua vida. Mais do que uma pessoa, mais do que um pai, mais do que uma mãe, mais do que um amigo que quer o nosso bem, Deus, Ele quer o meu e o seu bem. Então não rejeite. Não fale, não quero, por quê? Porque eu, Senhor, dê glória a Deus e fala, graças a Deus que é eu, Senhor. Não rejeite o chamado de Deus, não diga não, muitas vezes Deus está colocando fogo no nosso coração, e muitas vezes a gente está pegando água e jogando para apagar, deixa o fogo queimar, porque é o próprio Deus que está fazendo acender. Não apague esse fogo, não diga não para o Senhor, não diga amanhã eu faço, quando eu tiver disposição eu faço, quando eu tiver dinheiro eu faço, quando eu tiver tempo eu faço. Não, é hoje, é agora. Se Deus tem nos chamado hoje, diga sim, Senhor. Se estiver muito alto aí, você pode abaixar. Está alto? Pode abaixar. Estou melhorando, amém, irmãos? Às vezes eu subo aqui, eu falo, eu vou falar a palavra. Eu não vou gritar, mas eu não consigo, irmãos. Acho que é de mim, né? Cada um tem um jeito. É que dá uma vontade de falar. Então, irmão, fala para o seu irmão, não apague esse fogo, amém? Neemias, com o chamado que ele teve, a olhar aquela situação, a ouvir, ele poderia, irmãos, ter pelo menos 3 atitudes. A primeira, Neemias poderia viver cuidando dos próprios interesses. Ele fala, tá bom, é lá em Jerusalém, nem conheço, nunca fui lá, o que eu tenho a ver com isso? Ele poderia, sim ou não? Ele tinha o direito. Mas olha o que a palavra diz, e Neemias, ele já estava sendo trabalhado por Deus em Filipenses 2, verso 3 e 4. O mesmo sentimento que houve em Cristo, é o mesmo sentimento que deve haver em mim e você, e Paulo vai dizer isso, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Nós não podemos nos mover por meu interesse, porque eu quero, porque eu gosto, porque é do meu jeito. Não, irmãos, se nós vivermos do nosso gosto, do nosso interesse, do nosso jeito, é ruim, vai dar ruim para nós. Não é por vaidade, não é por egoísmo. A Bíblia fala, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha só, Cristo fez isso, ele está falando de Jesus, e falando, vocês devem ter a mesma atitude, que não se agarrou, não considerou a sua glória, mas se esvaziou de si e veio à terra. Então é assim que Neemias ele fez, irmãos. Ele era copeiro, ele estava no palácio, ele tinha privilégios, era uma função, era um trabalho para poucos, ele estava lá. Então, se ele pensasse nos seus interesses, imagina que Neemias ia se colocar para ter um trabalho que ele teve, para ter a oposição que ele teve, não precisava. Mas Neemias entende que não era isso, amém?
Neemias ele poderia também, mesmo diante do conhecimento que ele ouviu falar, poderia continuar vivendo normalmente, como se dissesse assim: não tenho nada a ver com isso, o problema não é meu, o problema é deles, eles pecaram. Irmãos, entenda, Jerusalém já estava daquela forma antes de Neemias nascer. Neemias nasce, Jerusalém já está destruída. Neemias nasce, Jerusalém está pagando um preço dos pecados deles. Mas qual é a atitude de Neemias aqui? Então ele não fecha os olhos, ele não fala: o problema é dele, ele que se resolva. Olha o que diz Ageu, capítulo 1, verso 4. Melhorou o som? Olha o que diz: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? É claro que Deus não está dizendo aqui que nós não devemos ter nossa casa, não devemos cuidar da nossa casa, não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo para aquele povo que estava só pensando na sua casa, na sua construção. O templo estava em ruínas, aqui é a construção do segundo templo, nesse contexto de Jerusalém, mas aqui no tempo de Neemias, o templo já havia sido reconstruído, mas ainda estava em ruínas o templo. Aí Deus vai lá e usa o profeta e fala: não é tempo de arrumar minha casa? Vocês vão deixar do jeito que está, enquanto as suas casas estão belas? Então Neemias, ele percebe, fala: não, por mais que eu tenha conforto, por mais que eu tenha segurança, por mais que eu durma em paz, há um povo que está inseguro, há um povo que não dorme em paz, há um povo em ruínas, há uma cidade que precisa ser reconstruída. Então perceba, ele abre mão, ele não fecha os olhos, ele não tampa os ouvidos. Quem está entendendo? Então, diante disso, Neemias ele toma a atitude certa, que é a terceira. Né? Ele poderia ter tomado as duas anteriores, mas Neemias ele se posiciona diante de Deus e de um problema que ele reconhece que era seu e dos seus antepassados. Por mais que ele não tinha nascido, ele fala: não, o problema é meu também. Ele fala que nós pecamos, meus pais, nossos antepassados, eu me coloco também nesse erro. Então eu peço perdão, se nós estamos vivendo essa ruína, eu tenho culpa também. Então, Senhor, nos perdoe. Senhor, lembra das tuas promessas, que o Senhor disse: se nós pecássemos, o Senhor espalharia a gente pela terra, mas se houvesse arrependimento, o Senhor nos buscaria, por mais distante que estaríamos, o Senhor nos retornaria e nos ajuntaria novamente. Olha, então ele fala: eu me posiciono, e eu peço perdão. E aí, irmãos, aí o Senhor, né, Deus já está agindo aqui, a gente percebe Deus agindo, mas aí Deus, ele fala: agora sim, Neemias, agora sim. Então, Neemias, isso, né, quando eu falo o problema é nosso, né, o pecado ele já foi pago, o problema na verdade já foi resolvido em Jesus Cristo, amém? O que nós precisamos é nos firmar naquilo que Cristo fez. Então não estou dizendo aqui que nós vamos pagar o preço do pecado do mundo, mas nós precisamos pregar a palavra que traz salvação, nós precisamos nos encorajar uns aos outros, crescer, desenvolver, amadurecer a nossa fé. Irmãos, não é mais tempo da gente ficar oscilando na presença do Senhor. Não há tempo nosso mais da gente, ser como criança. Nós precisamos nos tornar adultos, amém? Nós precisamos desenvolver a nossa vida. Então Neemias, ele se coloca ele se posiciona, né? E aí isso fez com que ele não apenas enfrentasse os desafios de reconstruir os muros, mas de enfrentar opositores espirituais. E é isso que acontece. Quando você se coloca para servir, para cuidar de pessoas, um líder de GEMES, um ministério, eu vou gastar a minha vida, eu vou servir o Senhor, o diabo vai se levantar, você vai ter oposição, e nós vamos depois lá, na terceira semana, saber qual que é as estratégias que ele usa para tentar nos desanimar.
Mas essa semana nós estamos, hoje nós estamos vendo o nosso posicionamento. Então, irmãos, eu quero dizer que nós, como igreja, crentes em Jesus, primeiro, não podemos ignorar o chamado de Deus em nossas vidas. Fala para o seu irmão, não ignore o chamado de Deus sobre a sua vida. Neemias, ele não ignora o chamado dele na vida dele. Amém, irmãos? Não ignore, não ignore. Não ouça o que a palavra tem dito, falado, e deixa como está, vive como está. Não, vamos continuar. Não ignore. Que em nome de Jesus, o Senhor desperte o nosso coração como Ele despertou Neemias, e Neemias não ignorou. Que a gente não ignore, amém? Segundo, que nós como igreja, como crentes do Senhor, possamos nos posicionar e assumir o problema, e assumir o desafio. É como eu disse, não é pagar o preço porque Jesus já pagou, mas assumir o problema. Falo, o problema do irmão não é mais dele, é meu também. Desde o pecado, que o pecado entrou no mundo, nós vemos a transferência de responsabilidade. Adão, a mulher que tu me deste. Mulher, a serpente que o Senhor criou. Serpente, não tinha mais saída. E aí todos sofrem consequência. Porque o pecado, irmãos, ele traz consequência. Jesus, ele nos perdoa, mas o pecado ainda continua trazendo consequência. Então, desde o mundo, desde a criação, nós vemos essa transferência de responsabilidade. Está na hora de nós começarmos a assumir responsabilidade. Tem muita gente que fala, não quero mais compromisso, não quero mais responsabilidade. Não, meu irmão, eu e você, nós somos chamados para assumir responsabilidade, para assumir compromisso. Mas, por mais que doe isso nos nossos ouvidos, mas é a verdade de Jesus. É a verdade. Não, pastor, não vou mais assumir compromisso. Não, irmão. Você vai assumir. Você vai assumir. Amém? Você vai assumir. Ou vai sumir. Não vai sumir, não. Vai assumir. Amém? Vamos assumir. E terceiro e último, para a gente ir para o final. Neemias, ele decide gastar. Irmãos, tem um momento que ele fala, eu tenho tirado do meu próprio bolso, eu tenho gastado o meu próprio recurso para sustentar os meus servos, que foi levado com ele, para sustentar eles que estavam trabalhando na reconstrução do muro. Ele estava abrindo a própria casa dele para poder acomodar, então, ou seja, ele estava se gastando e gastando o que ele tinha. Terceira coisa que a gente precisa aprender é que nós precisamos aprender a gastar a nossa vida no Evangelho, no reino de Deus. Aquele que preserva, perde. Aquele que perde a vida, ele acha. Neemias, por 5 vezes, várias orações, mas pelo menos 5 orações que ele faz, ele fala, Senhor, lembra-te de mim, do que eu estou fazendo. Neemias sabia que ele tinha uma recompensa. Ele não estava gastando a vida dele à toa, por nada e do nada. Ele sabia que o trabalho dele não era em vão. O meu e o seu trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Então, gastar a nossa vida, e Neemias sabia disso. Olha o capítulo 13, verso 14. Lembra-te de mim por isto, ó meu Deus, e não te esqueças das beneficências que fiz à casa do meu Deus e aos seus serviços. Olha Atos 20, 24. Porém, nada considero, Paulo dizendo, a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, nós que pensamos muitas vezes, não quero problema, pastor. Não quero ficar batalhando espiritualmente. Não quero, não. Você é chamado para entrar nessa batalha, meu irmão. Nós somos chamados.
Nós salvos, nós igreja, estamos sendo convocados, já fomos, mas estamos sendo hoje, mais uma vez, convocados. Se posicione, amém? Se posicione, assuma responsabilidade e compromisso e gaste a sua vida nessa batalha, amém? Se deixe gastar. Então, de tudo que poderíamos nos dedicar na nossa vida, irmãos, de tudo, se nós não gastar a nossa vida aqui, no reino de Deus, de tudo que poderíamos nos dedicar, nada poderá ser mais valioso, mais precioso, mais honroso do que servir ao Senhor. Nada, nada. Quem está entendendo? Servir ao Senhor não significa ser negligente com todas as demais responsabilidades e compromissos que temos. Na verdade, quando servimos ao Senhor, o reino dele se torna prioridade em nossas vidas, e aí todas as demais coisas, ou seja, responsabilidade e compromisso, vamos fazer a fim de honrar o Senhor e a sua palavra. Neemias, ele estava trabalhando, ele não se torna negligente ao trabalho dele e fala, se vira aí, rei, vou lá para a missão. Não, ele vai para Deus, ele ora e fala, Senhor, e Deus toca no coração do rei, o rei libera ele e fala, por quanto que você vai fazer? Qual é o prazo dessa missão? E ele dá o prazo. Então ele não abandona serviço, ele não abandona a família, ele não abandona nada daquilo que ele estava fazendo, mas dentro do que ele estava fazendo, em Deus, ele fez a missão. Não estou dizendo que nós devemos ser negligentes com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa vida, e falar, agora eu vou servir o Senhor. Não, nós servimos o Senhor, cuidando daquilo que Ele nos deu para viver também nessa terra. Amém? Nós podemos servir o Senhor com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos estudos, enfim, você sabe disso, sim ou não? Eu estava lendo agora, essa semana, Tito, capítulo 2, verso 9 e 10, olha que interessante. Paulo dizendo, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Ele está falando do quê? Do trabalhador e do patrão aqui, está entendendo? Não é Senhor de letra maiúscula, é Senhor, né? É o gerente, é o patrão, é o dono da empresa, enfim. Então, sejam obedientes ao Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Meu Deus! Ele está falando para nós, que não sejam respondões, olha só, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus nosso Salvador. Eu não era crente, mas depois que eu me tornei crente, o Espírito Santo, ele conduziu eu a fazer uma coisa. Eu lembro que eu trabalhava numa loja, e eu furtava as coisas lá, irmãos. Tinha algumas coisas valiosas lá, eu levava lá para casa. Furtava, não fazia falta para o patrão. Mas eu não era crente, amém, irmãos? Não era crente, amém? Mas depois que eu me tornei crente, você acredita que o Espírito Santo falou, vai lá e volte, peça perdão e pague o que você roubou? Não roubou, né? Furtou, porque roubo é com arma, né? Ou com agressão. Não agredi ninguém. Mas eu furtei, ninguém viu. E aí eu cheguei na loja lá, e ele estava lá, eu falei, fulano, quanto tempo e tal? Ele falou, o que você está fazendo aqui? Engraçado que ele estava brigando com a esposa naquele dia, estava discutindo na loja. Aí ele ficou todo assim, aí eu falei, eu quero pedir perdão para o senhor. Mas por quê? Sabe a época que eu trabalhava aqui? Ele falou, sei. Então, não foi muita coisa, não era coisa assim valiosa, era coisinha lá. Eu mexia com som, fita isolante, negócio para pôr no meu carro, sabe? Coisa que... Mas era dele, amém? Eu queria pedir perdão para o senhor, porque quando eu trabalhei eu furtei algumas coisas aí. Ele falou, mas por quê? Já passou faz tantos anos. Eu falei, não, mas preciso pedir perdão. E aí eu tirei um dinheiro, eu falei, isso aqui é para reembolsar o que eu peguei do senhor aqui. Ele falou, não precisa. Eu falei, não, por favor, pegue, porque eu senti de Deus de fazer isso. Irmãos, eu não tinha lido isso, mas o Espírito Santo que escreveu isso. Então,
Servir o Senhor não é ser negligente como pai, como mãe, como marido, como esposa, como patrão ou como servo, como estudante, como cidadão. Pelo contrário, irmãos, servir o Senhor é ser excelente em todas as coisas, manifestando a doutrina de Deus na nossa vida, na onde nós estamos. Amém? Então, se posicionar na batalha não é abrir mão da sua vida, porque nós não temos como abrir mão dela, mas é servir o Senhor com a nossa vida por completo. Fique de pé. Então, nós estamos falando sobre posicionamento. Então, se posicione nessa batalha, amém? Se posicione, porque o Senhor está nos chamando. Como Neemias, ele se posicionou. E aí, a semana que vem, nós vamos falar sobre preparados para lutar nessa batalha espiritual. Como que nós podemos estar preparados? Porque não é de qualquer forma que nós batalhamos, amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te louvar, Senhor, porque sabemos que ela nos edifica, ela nos capacita, ela nos ajuda, ela nos direciona, ó Pai, para uma vida frutífera, uma vida que te agrada, uma vida que te honra nessa terra, Pai. E nós queremos te agradecer porque nós somos salvos, nós queremos te agradecer que como Neemias, ele fazia parte da linhagem, da descendência, ele fazia parte da promessa, apesar de não estar vivendo, Senhor, no contexto de destruição, mas os parentes, ó Pai, estavam vivendo, e ele se posicionou para fazer parte, para reconstruir, para se posicionar, para lutar uma luta que aparentemente não era dele, Senhor. Que nessa noite nós possamos nos posicionar, Senhor, nós possamos nos colocar diante do Senhor, Pai, para poder, ó Deus, lutar as batalhas que aparentemente não é nossa, mas que na verdade é, Senhor. Nós estamos inseridos no teu reino, e o Senhor, ó Pai, nos chamou para, ó Deus, nessa terra, Senhor, cumprir a missão, cumprir o chamado. Então cada crente, a tua igreja neste lugar, que nós sejamos como Neemias em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, desperte os nossos corações, para que nós não viemos fechar os olhos diante, Pai, ó Deus, da ruína, Pai, que está ao nosso redor, da destruição que está ao nosso redor. Ah, Senhor, que nós não viemos falar, problema não é meu, essa dificuldade não é minha, eu não vou entrar nessa luta, não, mas que hoje nós possamos entender que essa luta é nossa, que essa batalha é nossa, Pai, porque a vitória também será nossa em nome de Jesus. Então, ao mesmo tempo que a batalha, haverá vitória, como Neemias teve vitória, Pai, o povo foi vitorioso, os muros foram reconstruídos, porque a boa mão do Senhor estava sobre ele, e nós cremos que a tua boa mão está sobre nós, em nome de Jesus. Então, Espírito Santo, nos capacite, nos ajude, Senhor, a ter uma visão espiritual, a não ter pensamentos apenas, Pai, das coisas dessa terra, a ignorar o mundo espiritual, mas que nós possamos, ó Pai, ter um olhar espiritual, o discernimento espiritual. Ajuda-nos como igreja, Pai, é o que eu oro sobre a vida de cada um de nós, e te agradecemos por esse tempo, por essa noite, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós temos nossos gêmeos, grupos pequenos, estamos em diversas casas, faça parte de um gêmeos, amém? E aí, seguimos com as nossas atividades, amém? Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, hoje e sempre, amém. A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe, ótima noite, vai com Deus.